Glória a Deus, nós estamos na casa do Senhor em mais uma manhã de celebração a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a nossa vida, amém? Vamos abrir Salmos de número 37 e nós vamos ler os versos 18 e 19. Grave. Preciso de grave. Acharam? Salmo de número 37, versos 18 e 19. Diz assim: o Senhor cuida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Eu vou repetir esse texto, irmãos, porque trata do cuidado de Deus para conosco. Então, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Amém. Podem tomar assento, por gentileza. O tema da palavra que vamos compartilhar aqui nessa manhã é o cuidado da graça. Isso quer dizer o cuidado de Deus. Acabamos de ler o salmista nos Salmos de número 37, versos 18 e 19, dizendo que Deus cuida da nossa vida. Até porque, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nós somos justificados no Senhor e nos tornamos íntegros. Caminhamos em integridade, e por isso mesmo nós temos os resultados que o salmista diz aqui em nossa vida. A nossa herança, ou seja, os nossos filhos, as nossas bênçãos, elas vão permanecer. E aqui, quando fala da herança também espiritual, filhos para a eternidade. E ainda completa que em tempos de adversidade, o Senhor falou que nós viveríamos todo o tempo aqui nesta terra em luta, no mundo terão aflições. Nesta adversidade de nossa caminhada, o Senhor não nos decepcionaria. Ao contrário, desfrutaremos de fartura. E eu creio que Deus tem dado vitória, graça e glória na sua vida. Então, para que possamos dar mais valor ao que Deus está fazendo, porque às vezes, queridos, passamos o tempo de nossa vida vivendo assim, como que a vida estivesse na maior tranquilidade, porque nós estamos desfrutando do cuidado de Deus, e nem tanto damos a devida honra e gratidão ao Senhor. Então eu quero trazer a nossa memória nessa manhã para reflexão, o que o cuidado de Deus, o cuidado da graça de Deus nos promove, para que possamos nos avaliar se estamos mesmo dando ao Senhor aquela graça, a honra, a gratidão, se estamos retribuindo ao Senhor na medida do que nós estamos recebendo, pelo menos com o coração dado ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que nós temos aqui a provação, que o cuidado de Deus, Ele também trabalha conosco na provação. Depois nós vamos ter o cuidado de Deus na proteção, e depois teremos finalmente o cuidado de Deus como produção. E aí, esses 3 P's aqui, vamos passear um pouquinho neles. Domingo pela manhã eu prego uma mensagem um pouco mais estendida, como um estudo bíblico, para que tenhamos nutrição espiritual. Então, provação dentro do cuidado de Deus. Quando falamos provação, parece que a coisa não tem cuidado aqui, né? Eu não quero saber de prova.
Não, meus irmãos, a provação ela é uma ação de Deus com o intuito de nos aprimorar. Temos que fazer uma diferença para termos um bom entendimento de provação para tentação. Deus não tenta ninguém, mas provação nós passamos. Somos provados no amor, provados no compromisso, provados na caminhada em todo instante. É o trato de Deus para com a vida de seus filhos. E a provação, ela é prova de que Deus nos ama. Entenda isso, a provação é prova de que Deus nos ama. Quando passamos por provação, porque Deus está nos amando, Deus está nos cuidando. Acompanhe comigo aí Salmos versos 11, ou melhor, Salmos não tem capítulo, é número. Salmos número 11, verso 5. Diz assim: o Senhor prova os justos, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então veja bem que a provação é um trato de Deus, é um tratamento de Deus, é um cuidado de Deus para com o justo. Nós acabamos de ler Salmos também de número 37, verso 18, que o Senhor cuida da vida dos íntegros. O íntegro é o justo. Esse cuidado do justo é por meio da provação. O Senhor prova o justo. Quem é justo aqui, levante sua mão. Amém. Nós temos que ir pela fé, porque não é que os nossos atos nos tornam justos. O que nos torna justo é o ato dele já consumado na cruz. É a justificação, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, como citamos em todos os cultos de ceia, em 1 João capítulo 1, versículo 7, nos purifica de todo pecado. Uma vez limpos do pecado, nenhuma condenação a mais para nós que estamos em Cristo Jesus, consoante a palavra em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto nós somos justificados, e justificados por meio de Cristo, nós temos paz com a justiça de Deus. Então, a aprovação é para o justo, para o íntegro, para aquele que ama a justiça e ama o Senhor. Então é para nós. Então quando você passar por provação, porque provação é tratamento e aprimoramento, você seja grato ao Senhor. Deus me ama. Repita comigo assim: aprovação. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Quem não tomou café ainda, passe na Victory Café, no nome de Jesus, tá bom? Você pode entregar seu jejum lá, vai ser abençoado hoje aqui, maravilhosamente. Mas vamos lá? Aprovação é prova que Deus me ama. Diga a pessoa próxima de vocês: Deus te ama. Então Ele vai te provar. A provação, portanto, ela tem o condão de efetuar em nossa vida tratamento, ou seja, melhorar a nossa forma de caminhar e como estamos indo diante de Deus, e também nos aprimorar em relação à obra de Deus, ao cuidado com as pessoas e até também, lógico, o cuidado conosco mesmos. Então a graça, ela vai tratando e ela começa a tratar conosco, e primeiro trata o nosso coração, porque é de dentro para fora. O tratamento de Deus é de dentro para fora. Não adianta sermos tratados só na aparência e na profundidade não sermos tratados. Então primeiro, o trato de Deus começa de dentro para fora. E Ele trata, portanto, como provação para aprimoramento em nosso coração. Sabe, algumas coisas práticas às vezes acontecem conosco para ver se o nosso coração realmente está íntegro ou se precisa de melhorias. Sabe quando você passa perto de alguém e alguém não percebe que você está ali e você diz assim: nem me viu? Ou então, pior, aí vem o problema que Deus vai tratar você. E você diz assim: fez de conta que não me viu, virou o rosto para o outro lado. Deus está tratando você de dentro para fora.
Porque o mesmo que acontece com alguém que dessa forma vê você, acontece com você também quando você está distraído ou distraída. Não é? Já aconteceu comigo. Uma vez uma pessoa bateu em mim assim no ombro: pastor, o senhor não me viu ainda não? Eu falei: não, que benção que você está aqui. Eu dei aquele abraço, não sei se ele acreditou muito, mas eu realmente não tinha visto. Porque às vezes, e muitas vezes, acontece com a gente que a gente está andando, mas a cabeça está em outro lugar, sim ou não? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você está andando na rua, mas você está: puxa, eu vou chegar ali, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Você está andando no automático, e isso é muito perigoso, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Às vezes até dirige no automático, de repente você andou uns tantos quilômetros, chegou a tal lugar, nem percebi que eu andei tudo, mas porque sua mente está ali no automático, né? E você está indo, porque tem tanta coisa para resolver. Irmãos, nós precisamos entender as diferenças, as fragilidades, as limitações, e em muitos dos casos Deus permite que tais coisas aconteçam para provar tanto aquele que está distraído quanto aquele que achou que foi ignorado. Pode ser que Deus esteja falando com você aqui nessa manhã. Quando nós percebemos que estamos sendo ignorados, queridos, você não deixe se ignorar. Vá e cumprimente seu irmão. Aí quebra isso. O diabo não tem mais condição de, aí sim, aquilo que seria provação, ele transforma em tentação da nossa alma e macula o nosso coração. A graça tem, portanto, o cuidado do nosso coração. Em Provérbios capítulo 17, o verso 3, diz assim: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Está vendo que eu não estou inventando? É a palavra, sabe? Salomão diz: o Senhor prova o coração, trata lá de dentro para fora. Quando falamos aqui coração, nós estamos falando do nosso emocional. Não é somente o órgão físico aqui que bombeia o nosso sangue, mas é a nossa emoção. E as nossas emoções são complicadas, né? Elas são voláteis. Em vez ou outra, nos coloca em situação difícil. Então nós temos que ter uma emoção, o nosso emocional tratado. Existem até livros que tratam disso. Tem um livro chamado Inteligência Emocional. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, eu já li esse livro, muito bom. Talvez é um livro secular, mas importante, por exemplo, para quem trabalha com relação pessoal, você gerencia, faz concurso, vai fazer entrevista, ou até mesmo suas relações interpessoais e até conjugal. Muito importante. Inteligência emocional. Então, se você puder ler, leia. Mas, veja, não tem nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar nisso. Nos Salmos de número 66, versos 10 a 12. Pois tu, ó Deus, reconhece o salmista, nos submete à prova e nos refinaste como a prata. Mais uma vez aqui falando do refino da prata. Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas pusestes fardos. Puxa, mas é Deus que fez isso? Sim. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Pensa você, que quando Deus tirou o povo de Israel, lá da terra da escravidão, do tempo do Egito, em que eles estavam submissos à governança de Faraó como escravos, e os transportou da forma como Deus fez, até que eles chegassem à terra prometida. Lembrando que durante esse trajeto, eles passaram 2 vezes pela água, uma pelo Mar Vermelho, o mar se abriu, eles passaram, a outra pelo Jordão, e também a arca de Deus foi colocada no meio do Jordão, a mando de Josué, e o povo também passou a pé enxuto. Deus livrou a questão da água ali. Não dava
que eles viessem como uma mentalidade escrava, imediatamente viessem a se tornar reis e conquistadores. Era preciso um tempo de tratamento, de aprimoramento. E Deus providenciou o deserto. A Bíblia fala claramente que o Senhor não os levou pelo caminho mais fácil, entre aspas, porque como disse aqui no domingo próximo passado, o caminho mais curto do Egito para a terra prometida é Gaza. É Gaza. E Gaza, vocês sabem como que é Gaza. Gaza no passado, na época aqui de Moisés, era o terreno dos filisteus. Até de vez em quando eu brinco assim, filhos teus, né? Não são os filhos nossos, são aquelas pessoas difíceis de trato. Eram homens guerreiros, poderosos e maus. A Bíblia fala claramente sobre isso. Eram pessoas muito más que ali habitavam. Tanto que quando Davi foi guerrear, ele guerreou contra um filisteu gigante. Era a terra dos anaquins, dos gigantes. Deus não os quis levar por ali, porque eles já iam de cara enfrentar a guerra pesada, mas os levou pelo caminho do deserto para os provar. E aí, Isaías capítulo 43, versos 2 e 3. Eu vou ler aqui pela Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que te tirei do Egito, o resgate, e a Etiópia e a Seba dei para ti. Veja você que em Êxodo capítulo 13, versos 13 a 15 e 19, como eu disse, mostra que o Senhor Deus abriu as águas do Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Então, quando passares pelas águas, eu estarei com você. Depois, Josué capítulo 4, versos 22 a 24, o Rio Jordão. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar, não vão te submergir. Promessa de Deus cumprida. Mas aqui fala ainda mais, porque no tempo dos profetas, Elias tocou com a capa no rio, ela se abriu e ele passou. Logo após passar pelo Rio Jordão, um carro de fogo veio e separou ele e Eliseu um do outro, e um redemoinho levou Elias para o céu. A capa de Elias ficou para Eliseu. Eliseu, na volta, pega a capa. Se Deus abriu a água para Elias, também pode abrir para mim, porque eu tenho a capa dele. Então, toca também com a capa no rio, e o rio se abre e ele volta, passando pelo rio. Isso nós encontramos, queridos, em 2 Reis, capítulo 2, versos 8, e 2 Reis, capítulo 2, versos 13 e 14. Deus abrindo os rios. Se não bastasse, no tempo de Jesus, quando Jesus veio encontrar com os discípulos, ele veio andando sobre as águas do mar de Genezaré, ou mar da Galileia. E naquele tempo, Pedro pôde dizer assim: Senhor, é tu mesmo que está andando sobre as águas. Deixa que eu vá também me encontrar contigo. E o Senhor permitiu. Lógico que Pedro andou bem menos que Jesus, mas não há na história ninguém que tenha andado sobre as águas, a não ser o apóstolo Pedro, senão o Senhor. Olha que bênção isso. Quando passarem pelas águas, eu estarei com você. E na hora que Pedro estava afundando, quem é que tomou pela mão? Vem cá, homem de pouca fé. O Senhor tomou ele nos braços e o levou de volta para o barco. Que lindo isso. Mas a Bíblia fala aqui do fogo também, passares pelo fogo. E aí, irmãos, Daniel capítulo 3 deixa bem claro isso. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam enfrentando a imagem forjada pelo rei Nabucodonosor, e que apregoou que todos deveriam, grandes e pequenos, se curvar ante a imagem, adorar o rei, e dizer que o rei era o seu Deus, eles se recusaram.
foram lançados na fornalha de fogo que foi aquecida, e lá na fornalha de fogo não tinham 3, mas eram 4, porque o Senhor estava com eles. Nós conhecemos essa palavra. Então veja que nós temos uma proteção de Deus, um cuidado de Deus para aprimorar o nosso interior como garantia de nossa liberdade. Ele está comigo, Ele está com você. Diga assim: Ele está comigo. Amém, irmãos? Deus pode estar tratando o nosso coração nesses dias, com alguma permissão difícil, alguma coisa que pesa sobre os nossos ombros, né? Está nos pressionando em nossas emoções, mas Ele está cuidando. Você não vai se afogar, o fogo não vai te consumir, porque o Senhor é a graça da nossa proteção. Agora, para isso, nós precisamos abrir os olhos para olhar um pouquinho mais para o que está dentro de nós. Abra os olhos para averiguar o seu coração. Vamos dar uma olhadinha para dentro. Nosso problema é que nós gostamos muito de olhar para outros, para as outras pessoas. E se tem alguém que é aprimorado para olhar para outras pessoas, sou eu, é você. Sim ou não? Nós temos uma facilidade enorme de perceber o erro nas pessoas. Nós somos expertos em criticar a postura das pessoas, mas muito falhos e muito difíceis de olhar para as nossas falhas. Então nós precisamos inverter o olhar. Ao invés de estar olhando para o erro do irmão, vamos olhar para nós mesmos e averiguar o nosso coração. Porque olhar o nosso exterior, ainda temos algum tipo de instrumento físico que pode ser feito isso, que é o espelho. Quantos saíram de casa hoje e olharam no espelho? Levanta a mão, por favor. Ué, teve gente que não olhou no espelho de manhã? É difícil, hein? Vou perguntar de novo, porque talvez você não entendeu a pergunta. Quantos olharam no espelho nessa manhã? Ah, todo mundo. Até as crianças, né? Por que nós olhamos no espelho, gente? Porque nos preocupamos com o que os outros vão ver em nós, ou ver em nossa vida. Mas não nos preocupamos com aquilo que está dentro, que eles não podem ver, e só o Senhor vê. Nós temos o espelho como instrumento para melhorar ou amenizar o problema que os outros estão vendo em nós. A questão do coração é que não há um instrumento para colocar à nossa frente e nos dar a percepção de como que nós olhamos para as outras pessoas. Você entenda que o espelho faz para mim e para você, às vezes, do que nós estamos fazendo olhando as outras pessoas. Perceba que quando nós olhamos para o espelho, sempre consertamos alguma coisa em nós. Você conserta o cabelo, você olha, você vê alguma coisa errada em você. É como as pessoas, ou como você também vê as pessoas. Então esse instrumento nos ajuda o nosso exterior para mostrar mais ou menos como nós estamos. Enquanto você não olha no espelho, os outros estão vendo a falha em você e você está achando que está tudo jóia, né? Está tudo legal. Pode até ser que tenha alguma coisa no seu cabelo lá, né? Mostrando assim uma coisa que caiu na sua roupa. Teve um dia desse que eu fui almoçar num restaurante aí, gente, e do nada, né? Do nada, quase sempre acontece comigo. Fui abrir um negócio lá que a gente estava comendo lá, daquele de peixe, o troço deu aquela explosão. Sabe aquela explosão maravilhosa com aquele caldo vermelho? Voou na camisa, na bermuda que eu estava, até na minha sandália, nos meus pés. Ou seja, eu fiquei todo sujo e aí, beleza, passei uns negocinhos, está tudo bem. Só que eu não tinha percebido e voou aqui, né? Ficou aquele negócio. Bem aqui, até que estavam com a minha sogra lá. Aí eu peguei um papel, tirei, tinha voado também um pingo aqui perto do olho.
Acontece conosco que nós não temos a condição de estar o tempo todo no espelho. O apóstolo Paulo fala, inclusive, sobre isso, que o homem natural, ele se enxerga no espelho e logo esquece como é. É assim mesmo. Você já esqueceu a sua face lá do espelho que você viu nessa manhã. Mas o homem espiritual, ele olha para dentro de si. E esse olhar é um olhar bíblico. O instrumento que vai tratar o nosso interior é a palavra. Ela é o espelho que trata o meu coração. Provérbios capítulo 4, versos 23 a 27, o sábio Salomão diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera, ou seja, avalia a vereda de seus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Desvia de ti a tortuosidade da tua boca. A palavra vai nos tratando. Guarda o coração. Olha diretamente para dentro de ti. Então, irmãos, precisamos ter esse olhar espiritual. E a palavra vai tratando-nos. Quando olhamos e damos tempo à palavra de Deus para nos tratar, é como que a nossa vida espiritual estivesse olhando para o espelho. E vamos nos aprumando, endireitando. Então Deus nos chama a esse cuidado. Bom, proteção é o segundo P desta palavra, o cuidado da graça. Na verdade, eu estou fazendo um apanhado aqui, irmãos, das mensagens de cuidado que eu compartilhei com vocês durante o ano. Abra sua Bíblia, por gentileza, acompanha comigo, Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Quando estamos vivenciando de Deus esse futuro que já está aqui, pois o reino de Deus está estabelecido em nós. Esse cuidado de Deus é já existente e permanecerá para sempre, o que está descrito aqui. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calamidade alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Nada vai nos alcançar de mal. Quando foi que Jesus sentou no trono? Foi quando ocorreu a ascensão ao céu. Ele está à direita de Deus e por nós intercede. Então essa questão de que quando o Cordeiro que está no meio do trono vai nos apacentar, já está ocorrendo. E hoje o trato de Deus é com aquela promessa que Ele nos deu: eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador, que estará com vocês e os tratará para sempre. É Ele quem nos faz, queridos, entender a palavra. As Escrituras tornam para nós o espelho por meio do Espírito Santo, e vamos nos tratando. Deus promete que Ele vai nos proteger enquanto estivermos em tempos de cuidado da graça, passando por provação, olhando para dentro de nós mesmos. Ele promete que vai
nos proteger. Uma palavra que encontramos no livro do profeta Isaías, que é o evangelho do Antigo Testamento, assim consideramos. O capítulo é o 49, verso 15. Olha que palavra linda que Deus fala para o seu povo, e por isso mesmo é para nós. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de ti. Repita comigo assim: Deus, o meu Pai, jamais se esquece de mim. Levante sua mão e diga glória a Deus. É o cuidado, é a proteção de Deus para com você. Providencia todos os meios para que nós venhamos a tratar o nosso coração, que vai se refletir em nosso exterior, porque é de dentro para fora. Quando estamos sobre a proteção do Senhor, ele fala aqui que nós não vamos ter fome, acabamos de ver em Apocalipse, não vamos ter sede, não haverá calamidade sobre a nossa vida, o apacentador é o próprio Senhor, o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Promessa ele faz da proteção divina, mas nós precisamos reconhecer e nos submeter a essa proteção. Salmos de número 71, verso 6, diz o salmista, reconhecendo a proteção do Senhor sobre sua vida, o cuidado de Deus, ele diz: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. E aí agora vem o reconhecimento, a retribuição: eu sempre te louvarei. Olha que promessa que ele faz ao Senhor: eu sempre te louvarei. Como é que está? Como estamos fazendo? Como estamos retribuindo, reconhecendo o cuidado, a proteção de Deus? Nós precisamos também ser adoradores de verdade, não é? Não mais ou menos, mas intensos e verdadeiros. Assim como o cuidado para com o nosso coração, a nossa emoção, é a palavra de Deus que, por meio do Espírito Santo, é nosso espelho. A proteção de Deus também para conosco é por meio da palavra, das Escrituras. Salmos de número 18, verso 30, olha o que o salmista reconhece dessa proteção divina: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. Lembra que nós estamos falando de provação? Tem uma tradução que vai dizer: a palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A palavra é a nossa proteção. Uma vez que estamos firmes nas Escrituras, irmãos, nos nutrindo da palavra de Deus, tirando o nosso tempo sozinho com o Senhor, nós estamos lendo as Escrituras não somente para ganhar uma leitura anual, mas como forma de nosso alimento e nossa nutrição. O nosso espírito saudável se relaciona profundamente com o Espírito Santo, que é o Deus da cura, o El Rafá. Então veja que vai haver uma intenção, uma conexão de propósito. Eu quero cura e Deus quer me curar. Eu quero proteção e Deus está aqui para me proteger. Tudo vai bem, porque há conexão de propósitos. É assim com você e Deus? Deus quer te proteger, você tem que andar em direção à proteção, pois há uma decisão nisso. Salmo 91 deixa bem claro, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você precisa decidir habitar no esconderijo, é a palavra dizendo: a sombra do Onipotente descansará. Agora vem o verso 2, que a gente muito esquece: direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu escudo e a minha habitação. Ele é meu Deus e a minha habitação. Não tem outro lugar senão nos braços do Senhor. Ainda no Salmo 119, verso 114, Salmo 119 tem vários versos que
nos ajudam a entender o que Deus está fazendo conosco, como Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas tem também o 114, que nós não citamos muito. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, a minha esperança é a tua palavra, espero na tua palavra. Então a palavra de Deus é que nos dá essa sensação gostosa, promovedora da nossa proteção efetuada pelo Senhor. O outro P desta palavra, né, que nós falamos primeiro, foi provação, e provação a gente corre dela, mas é um trato de Deus para cuidar a nossa vida. O que nós precisamos correr, na verdade, é da tentação, como eu falei aqui. A provação é benefício, Deus prova o filho que ama. Nós temos proteção do Senhor, Ele promete, nós precisamos reconhecer essa proteção, e a proteção vem por meio da palavra. Tem a produção. Quando saudável nós estamos, olhando para dentro de nós mesmos, tratados em nossa emoção, sendo criteriosos com o nosso interior, na fé, vivendo na proteção do Senhor, não tem outra coisa a não ser avançar, porque nós estamos nutridos e protegidos pelo Senhor. Então avance. É o que o Senhor fez com o povo de Israel. Olha, vocês estão protegidos, eu sou o Senhor, vou à frente. Então Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Está tudo garantido. Nós temos a nuvem, nós temos durante a noite a coluna de fogo, nós temos a liderança que está com a vara, ou seja, a palavra. Marchem, a vitória é garantida. É isso. Vamos produzir. E no reino de Deus, queridos, produção é discipulado da nossa família, é a família entregue ao Senhor para adoração, e aqueles que nos cercam, os de nossa afinidade. Há um comando espiritual para nós, para que possamos fazer e produzir discípulos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, de todas as pessoas que nos relacionamos. Provérbios capítulo 11, verso 30. Quem lembra desse verso? Opa, começou a aparecer, né? Quem lembra disso? Um texto que nós... Vamos lá, todos juntos? Está vendo? Eu sei, eu estou vendo lá na outra tela também. Isso ajudou vocês a lembrarem. O que saudavelmente produz em nós almas é o fruto daquele que é íntegro, como lemos aqui no início da palavra de abertura desta mensagem, daquele que é justo, é natural. Produção no reino de Deus, queridos, são pessoas multiplicadas para adoração, para serem justos como nós, íntegros como você é, porque Cristo, por meio de seu sangue, tem te tornado íntegro e justo. E quando somos tratados para isso, Deus também vai nos dar as condições para que nós possamos ter a boa produção, que o fruto do justo é árvore de vidas, é normal, árvores. O livro do profeta Isaías fala que nos relaciona como carvalhos. Há essa figura, carvalho de justiça, não porque nós somos justos, mas porque o justo vive em nós. Então, carvalho, uma árvore, né, poderosa, madeira firme, porque o Senhor a transformou assim. Uma vez que estamos desse jeito, queridos,
Ele vai nos dar as condições, porque para que uma árvore possa ser nutrida, alimentada, ela vai precisar das ações naturais de Deus. E o melhor lugar para uma árvore ser muito produtiva é estar plantada à beira do rio. Nós sabemos disso. No Salmos de número 23, a palavra de Deus deixa bem claro lá: é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. O que acontece com essa árvore? Ela dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e esse justo, tudo quanto faz, prospera. Repita comigo: tudo quanto eu fizer, prosperará. Quer prosperidade, amém ou não? Todos nós queremos. Então, precisamos reconhecer essa bênção de Deus, que é a produção que Ele nos promove. Nós temos recursos multiplicados quando a nossa prioridade é a prioridade de Deus, que é a produção de outras árvores. Uma vez eu falei isso aqui, uma árvore, vamos citar aí uma árvore que produz fruto aqui, que todo mundo conhece, né? O abacate. Quem já viu um pé de abacate? Pé de manga? Pé de maçã? Poucos. Vamos ficar no abacate e na manga, que tem muito por aqui. Você acha que um pé de abacate, supondo que o pé de abacate tivesse uma consciência pensante, ele iria pensar o seguinte: eu vou produzir abacates, ou então a mangueira, eu vou produzir manga para que os passarinhos possam comer. Outro pensamento que tanto o abacateiro quanto a manga poderia estar questionando é: eu vou produzir manga e o abacateiro, eu vou produzir abacate para que as crianças possam me dar pedrada para tirar os frutos. Ou então vinha um famigerado sem consciência quebrar uma galha para alcançar. E irmãos, quando a gente não tem muita consciência das coisas, a gente faz as coisas como criança. Eu me lembro uma vez que eu subi num pé de manga, eu já contei isso aqui para vocês, aquelas mangas rosa, bonitona, as outras pequenininhas, aquelazinhas pequenininhas, que são gostosinhas, que você se lambuza todo. Já viu essa pequenininha, como que é, manguita? É a manguita? Essa você não precisa muito subir no pé, ela mesmo, se você der bobeira, ela cai na sua cabeça. Mas as mangonas rosa, para você pegar a manga rosa, ela tem uma estrutura diferente, você tem que subir no pé. É difícil uma manga daquela grandona cair. E na casa que eu morei com os meus pais, tinha muitas mangueiras. E as manguitas a gente estava enjoado de comer. E à medida que as manguitas foram também acabando, fica aquele negócio assim, eu não sei se você já andou embaixo de um pé de mangueira. É uma beleza, tristeza, né? Quando tem muita manga. E a gente naquela época andava era descalço. Aí você pisava naquela manga, plá, entrava aquele troço no seu dedo sem você querer. Ou então, quando ela vai apodrecendo, deixa isso para lá. Vamos lembrar da manga rosa. E a manga rosa estava lá no alto e eu queria pegá-la. O que eu fiz? Criança, ao invés da gente pegar aquela vara grande de bambu para cutucar, não, é mais fácil eu subir na árvore lá e... porque vai cair um monte e a gente vai pegar com mais facilidade. Mas assim como a mangueira pensou o seguinte, né, na consciência dela: eu não gostaria muito que uma criança viesse aqui em cima e balançasse. Eu também não gostaria que tivesse aqui uma casa de marimbondo, daqueles pontaria, que acerta só no olho das pessoas. E foi isso que eu encontrei lá em cima. Beleza, balançando, estava caindo umas mangueiras bonitas, umas mangas bonitas, mas de repente eu fui atacado por uma nuvem de marimbondos, que picou nas costas, na orelha, nos olhos, e eu não sei até hoje como eu desci daquela árvore, mas eu sei que foi muito mais fácil descer do que subir. E aí, água quente nos olhos, porque com aquele olho desse tamanho, né?
Que tristeza é quando acontece isso. Alguém já teve essa bênção de ser picado por um marimbondo? Ah, vocês também, né? Estão rindo de mim, mas também estão lembrando do que aconteceu com vocês. Não mais. Naqueles dias não. Mas como criança que é, né? Acabou o inchaço, já estava lá, agora não subindo mais, mas fazendo o que não deveria, tacando uma pedra na mangueira e caindo pedra no telhado da casa da gente. Misericórdia, não façam isso, é pecado. Quando não temos maturidade espiritual, queridos, nós agimos como essas crianças que querem fazer as coisas, e aí temos a multiplicação, temos a bênção de Deus, mas não usufruímos delas. Exatamente por despreparo ou imprudência e até ausência de experiência, podemos perder grandes oportunidades. Como o irmão acabou de perguntar ali, você chupou a manga? Não, as mangas caíram lá. A única coisa que eu sabia naquele momento era chorar e pedir: mãe, mãe, mãe. Nessa hora a gente lembra da mãe, né? Nessa idade, então, acho que eu devia ter uns 10, 11 anos, quando a mãe chamava, a gente demorava umas meia hora para atender, porque sabia que tinha serviço para fazer. Mas nessa hora não precisou nem dela chamar. Eu nem sei como, com o olho daquele jeito, eu achei de tanto berrar. Então, não precisamos passar por essas coisas para procurar o Senhor, a proteção de Deus, aquele que cuida de nós e vai nos dar o que precisamos na hora certa. Irmãos, eu precisava de estar em cima de um pé de manga daquele para descer uma manga lá de cima para ser nutrido e não ter fome? Claro que não. Mesmo passando por algumas tribulações, provações, naquele tempo eu lembro que minha mãe fazia uns bolos, por isso que eu amo bolo até hoje, um problema sério, né? Eu gosto muito de bolo. No café da tarde tinha bolo lá em casa, café com leite, mas a gente queria pegar as mangas. E quem já ouviu falar que manga com leite faz mal? Não faz nada. Um monte de vezes, né? A gente chupava manga, tomando café com leite, mistureba danada. Não faz mal nenhum, sabe? Então Deus está cuidando de você. Olha Provérbios, capítulo 3, verso 9 a 10. Falando sobre Deus ter os recursos, ele diz: olha, honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí vem a parte boa: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Se nós queremos, queridos, ser tratados no cuidado da graça de Deus para com os nossos recursos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor nas nossas primícias. Ser fiel no dízimo, nas ofertas, nas primícias, que nós vamos ter prosperidade garantida. Você tem sido fiel na sua contribuição? Lembra que nós estamos aqui por família, né? Fazendo um esforço, que nós fizemos um grande investimento. Deus tem nos honrado. São as primícias da nossa contribuição. Para finalizar, volto novamente nos Salmos de número 37, versos 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. Nem decepção, nem fome, mas cuidado e proteção. Amém?